Olá, ouvintes, né, do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, né, vai começar aqui mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Pairol, né, do Sintusp, né, um prazer imenso trazer algum representante aí do Sindicato dos Trabalhadores da USP, um dos mais combativos que eu conheço, né? E a gente vai falar um pouquinho aí da categoria, falar um pouquinho aí de política nacional, né? Como que o Alexandre está vendo o cenário, né? Que nós estamos vivendo nesse atual momento. Então, sem muita demora, tudo bem, Alexandre? Antes da gente começar Tudo a bom? falar Boa tarde, gente. Oi, Guilherme, tudo bom? tudo, Alexandre então, Pariol. Pariol. Então, Uma Alexandre, grande e um prazer estar por aqui. então, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Alexandre Pariol, sou trabalhador da Universidade de São Paulo, demitido político, sou técnico administrativo na Faculdade de Direito da USP e estou aí, né, à disposição de vocês, já há algumas gestões. Sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo, sou membro da diretoria. O nosso sindicato é um colegiado, ou seja, eu não me lembro de outro sindicato que não tenha. Nós não temos uma diretoria por cargos, somos todos diretores, né? E é isso. Sou trabalhador da universidade já há 35 anos, né? E é isso. Maravilha, Alexandre. Então vamos aí para a primeira pergunta. Eu pude estar acompanhando aí, né, os trabalhadores da USP, assim, mesmo longe, assim, durante a pandemia, e vi que eles passaram aí um tremendo de um bocado, né, digamos assim. Eu queria que você contasse mais como que, né, foi aí para vocês enfrentar esse processo da pandemia no momento, né, onde 2020, começo de 2021, onde que a situação estava crítica. Não, é simples. A nossa categoria, nós somos em 14 mil trabalhadores dentro da universidade, né? A nossa categoria é bastante heterogênea. Nós temos aqui na USP, nós temos 3 hospitais universitários, um sob administração que não está sob administração direta da universidade, e 2 que são hospitais da nossa universidade, o Hospital Universitário e o Hospital Agarrac, em Bauru, Lisões Lábio-Palatais. Bom, então você dá para perceber que nem toda a categoria esteve protegida durante durante a pandemia, né? Nós conquistamos em algumas unidades de ensino o trabalho remoto, né? E outros ficaram, que não tinham oportunidade de trabalho, ficaram em casa durante parte desse tempo. Mas nós, desde o início, os trabalhadores do hospital universitário estiveram na linha de frente de tudo que aconteceu, inclusive enfrentando de peito aberto a própria doença, com todos os percalços que tivemos, desde o não atendimento dos EPIs, dos equipamentos básicos de proteção, e até mesmo a exposição de alguns companheiros e companheiras que estavam no grupo de risco, ou pela idade, ou mesmo por terem algumas das doenças mais perigosas desse enfrentamento, tipo diabetes, problemas cardíacos, e eles estiveram na linha de frente. Nós, em diversas ocasiões, tivemos que aprovar e lutar por uma greve sanitária, né? Nós tivemos em agosto de 2020, perdão, a realização de uma greve sanitária, porque o reitor da universidade, na época, Varran Gopian, queria que os trabalhadores voltassem no meio da pandemia,
e estivessem expostos no meio da pandemia. E nós fizemos uma greve sanitária e conseguimos enfrentar e que ele fizesse anular essa ida. Mas, de toda forma, fizemos greve sanitária no hospital universitário também para proteger a nossa categoria. O que aconteceu é que muitos companheiros perderam a vida durante a pandemia, né? Foi um momento bastante complicado e de muita luta. Parece que a gente é feito dessa luta na Universidade de São Paulo, né? E fizemos esse enfrentamento. Perfeito, Alexandre. Alexandre, como eu falei aqui, e eu não estou querendo aqui, né, rasgar elogio simplesmente por rasgar elogio, mas o Sindicato dos Trabalhadores da USP, na minha avaliação, é um dos mais combativos que eu já conheci. E, eu falo isso porque eu acompanho o sindicato faz há muito tempo, né, desde quando eu era organizado numa corrente, né, que chamava o MRT, né, que eu agora não sou mais, mas eu era organizado lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, é a maneira que vocês conduzem, né, a luta contra a terceirização, né, e pela efetivação dos terceirizados. Qual que é a importância dessa luta e qual que é a importância da unidade dos trabalhadores aí, na sua opinião, trabalhadores terceirizados e efetivos? Bom, Guilherme, como você disse mesmo, é uma coisa muito simples que a gente fala. Nós somos um sindicato classista. Está no nosso estatuto desde sempre, e isso aprovado em congressos, em assembleias, essa visão classista de mundo e essa opção classista, né? Primeiro, que nós da universidade, nós trabalhadores pelo Sintusp, nós no Congresso nós aprovamos que o nosso sindicato vai lutar e sempre vai estar do lado nas lutas de todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na nossa universidade. Não apenas as pessoas que são do quadro direto da universidade, mas todas as pessoas que quiserem estar com a gente na luta, nós representamos, inclusive os terceirizados. Primeiro, que os terceirizados são uma das partes principais mais exploradas entre os trabalhadores, né? Os terceirizados, eles enfrentam o cerne do que é a exploração capitalista, essa exploração capitalista cruel e selvagem, que não encontra qualquer limite para impor a sua política de exploração. E esses companheiros, desde sempre, são os mais explorados, né? Assim, a tendência no serviço público é efetivar as demissões, né? Assim tem acontecido, e não contratar e chamar essas empresas, essas bocas de lixos, para cuidar de diversos setores da universidade. Bom, e nós temos, claro, essa exploração, e por isso nós não concordamos com ela, mas nós não podemos, de forma alguma, expor e jogar e concordar que esses companheiros e companheiras sejam expostas a qualquer tempo nessa exploração. Primeiro, que a categoria dos terceirizados tem cara, você sabe disso, né, Guilherme? Tem cara e tem classe. A cara são as mulheres, principalmente negras, da periferia, que são nos bairros populares, nas favelas, nas comunidades, e são obrigadas a se expor para esses trabalhos cada vez mais absurdos.
E, desde o início, a gente aprovou em congresso de que nós somos contra a terceirização, mas somos a favor que todos os terceirizados e terceirizadas façam parte do quadro da universidade sem a necessidade de concursos públicos e pela contratação direta, porque esses companheiros e companheiras já conhecem muito o trabalho dentro da universidade, já estão preparadíssimos a estar conosco na universidade e, por que não, fazem parte já da nossa categoria de trabalhadores. E nada mais concreto e justo que esses companheiros não estejam conosco com os nossos salários, com os nossos benefícios e lado a lado conosco, e dar um pé na bunda dessas empresas e dessa política nefasta, dessa exploração capitalista, né? E a gente, juntos, construir uma universidade pública de qualidade. Perfeito, Alexandre. Estou aqui com o Alexandre Pairol do Sintusp, então vamos dar continuidade aí ao nosso, né, bate-papo. Né? O Alexandre... Desculpa por falar bastante, viu, Guilherme? Não, Marca o tempo como necessário. Mas aqui é lugar para falar mesmo. Pode falar o quanto você quiser. Então, eu vou falar. Certo. O Alexandre, né, vocês são aí da USP, né, uma universidade, né, educação pública. Qual que é a importância do tema da educação pública para vocês, trabalhadores? Né? Como que vocês lidam com esse tema? Olha, é uma das perguntas mais fáceis e mais difíceis de responder. Primeiro, que nós fazemos a construção da universidade e temos claro o nosso papel social nesse país, que é a defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. E nós sabemos nosso processo e nosso papel entre as categorias que constroem a universidade. Nós, trabalhadores, estudantes e professores, docentes, nós somos o tripé dessa construção. E um papel importante dessa construção é uma categoria, como eu disse desde o início, bastante heterogênea. Nós estamos desde a limpeza, desde o cuidado do aspecto visual da universidade nos jardins, no aspecto da organização, nos trabalhos administrativos, até mesmo lado a lado nas altas pesquisas que a Universidade Pública de São Paulo oferece para o Brasil, para o Estado e para o mundo. Né? Assim, nós somos praticamente os construtores de todo o processo de pesquisa no que tange a todos os caminhos da ciência e da educação. Por isso, nós sabemos que somos parte desse processo. Nós sabemos que todas as nossas categorias é educação pura, nós somos educadores e, portanto, nós temos um papel fundamental no processo de construção. E olha, viu, Guilherme, o que nos deixa bastante alegre e orgulhosos é que as pesquisas que são feitas graças a esse tripé, estudantes, trabalhadores e docentes, constroem parte importante da ciência que o Estado possa oferecer à população de um modo geral. A gente cita o papel do Butantan durante a pandemia, nós citamos o papel das demais faculdades de ciências da saúde nesta pandemia, a gente cita a questão do aspecto do preenchimento urbano da FAO e diversas
universidades, e é isso, né? Nós queremos sempre estar do lado da população nesse aspecto de oferecer a educação pública de qualidade. Nós lutamos bastante contra a entrada das indústrias na universidade, porque a gente entende que a universidade ela tem um papel não de disputar o mercado, mas de construir o bem-estar público para todas as pessoas desse país e do mundo até, né? Por isso, somos bastante orgulhosos de dizer que nós somos a Universidade de São Paulo. Certo. Não sei se isso respondeu. Não, respondeu sim. Que a gente acha. Certo. O Alexandre... E nesse processo, a gente tem que dizer o seguinte, esse é um processo em disputa permanente, porque a gente sabe que o Estado burguês e os capitalistas não querem a universidade para isso. Ela quer exatamente usufruir, né, para o mercado o que a universidade pode oferecer em ciência. E essa é a nossa disputa desse espaço permanentemente, enquanto eles disputam conhecimento financeiro do ponto de vista do lucro especulativo e financeiro, nós disputamos o espaço do bem-estar público de toda a população. Ô Alexandre, desde quando eu conheço o Sintusp, né? O Sintusp é bastante atacado aí pela mídia, né, burguesa, pelos setores aí de direita, né? Inclusive a sede onde que eu conhecia o Sintusp, acho que não existe mais, né? A pergunta que eu faço é por que esse ódio ao Sintusp que certos setores têm? Guilherme, pela opção clara que nós tivemos até hoje, né? O nosso papel social, o nosso papel de construção de uma sociedade sem explorados, uma sociedade em que todos estejam num bem-estar, todos possam viver de uma forma contemplativa e concreta, que é o socialismo, esse é o nosso papel, né? Assim, e é isso, nós somos inimigos desta elite burguesa que querem exatamente manter o status quo que existe agora, que é a exploração, que os trabalhadores sustentem uma elite de uma forma absoluta e absurda do meu ponto de vista, né? E é isso. O sindicato sempre foi ativo. Nós somos uma entidade de classe, uma entidade que está dentro da universidade para que tanto os trabalhadores da universidade e, de uma forma geral, possam alcançar uma democratização concreta. E essas pessoas não querem. O nosso sindicato é um sindicato que não abre mão do seu papel. Desde quando, no final dos anos 70, nós fomos eleitos e tomamos o sindicato para os trabalhadores, porque antigamente era muito mais um banco de agiotas, nós fizemos sempre o nosso papel de construir, de ajudar a construir uma sociedade sem explorados. Nós estivemos em diversas vezes na CUT, nós vimos que a Central Única, nós ajudamos a construir a Central Única dos Trabalhadores, né? Nós estivemos desde o início, nós vimos o seu papel, que era muito mais dar voz e vez a uma burocracia que, em alguns instantes, inclusive, estiveram contra os trabalhadores. Nós construímos uma central sindical popular e operária, que é a CSP com lutas. Estamos nesse caminho, né? Assim, vamos sempre ser atacados. Eu mesmo fui demitido, Brandão foi demitido,
o Givanildo foi demitido, Magno, Nelly, Solange, Pablito, diversos companheiros sofreram processos pesadíssimos, fomos atacados pela polícia militar e inúmeros outros da milícia burguesa, mas é isso, o Sintusp vai continuar sempre, graças à sua vanguarda e à sua categoria de luta, lutando. Enquanto houver luta, existem aqueles que querem nos atacar. Basicamente é isso. Por isso que nós temos processos, por isso que nós perdemos a sede, mas ao mesmo tempo que o reitor na época, o Zago, queria tirar o sindicato da Universidade de São Paulo, graças a uma solidariedade imensa de centenas e centenas de trabalhadores, entidades de luta do Brasil e do mundo, nós conseguimos conquistar na luta a nossa atual sede. Então, estamos aí na luta sempre, né, Guilherme? E contando sempre com tantos companheiros e companheiras ao nosso lado, né? E é isso. Ô, Alexandre, você falou aí, né, um pouco aí da história do Sintusp, né? Você falou aí, né, de uma máfia que existia antes que vocês entraram, né? Conta aí como surgiu o sindicato, então, porque agora eu fiquei curioso, porque eu achei Então, que... o Sintusp era uma associação, uma agremiação que reunia, era tipo assim, era um grêmio, né? Era uma associação em que um dos serviços mais a ser prestados era empréstimo de dinheiro com juros quase como um banco, né? Aí no final dos anos 80, eu não estava na USP, mas muitos companheiros estavam, e eu estava em outras categorias e também estive nessa luta em outras categorias. Nós fizemos uma grande greve em 78, 79, e parte disso, nós inclusive forçamos que, na época, a diretoria dessa era uma associação dos servidores da USP, as USP, né? Parte dessa diretoria pelega, inclusive militar, militarista, fizesse uma assembleia. Olha, Guilherme, para você ver uma coisa curiosa, eles nem sabiam o que era assembleia. Para eles, o reitor era o Deus que a tudo fazia. A universidade não era autônoma, era ligada à política direta do governo do Estado, né? Aí, no final dos anos 80, no final dos anos 70, 79, fizemos uma grande greve, começamos uma grande mobilização, e essa mobilização nos levou a ter uma chapa na época e a derrubar esses pelegos. E, a partir daí, a USP nunca mais foi a mesma, sempre foi na luta, essa coisa toda. E assim que foi promulgada a Constituição e que foi permitido que os servidores públicos também tivessem sindicato, o nosso Sintusp, a nossa USP, foi a primeira entidade dos servidores públicos a ser transformado em um sindicato. E esse sindicato é o Sintusp de sempre. Nós sempre nos primamos pela organização dos trabalhadores. Tanto é que o nosso sindicato acabou com essa coisa de diretoria de cargo, né? O nosso é um grande colegiado. E, além disso, nós criamos instâncias que são, inclusive, é o único sindicato que tem isso. As nossas instâncias são de mais poder de decisão do que a própria diretoria, que é o nosso Conselho Diretor de Base. O Conselho Diretor de Base elege representantes de todas as unidades da universidade e, junto com a diretoria, né, faz o nosso Conselho Diretor de Base, que é uma instância, que é a nossa instância
principal de mais direção do que a própria diretoria. E é isso, né? A gente tem as nossas instâncias, as nossas assembleias, e basicamente é isso. A história do nosso sindicato, nós nunca cobramos imposto sindical. Desde o início achamos que a nossa sobrevivência deve acontecer a partir da própria categoria. É claro que nós nunca tivemos toda a categoria afiliada. Então, em instantes, a categoria se filia e não se filia. Nós agora estamos nesse instante de não filiação, né? Pelos ataques que Bolsonaro e todos esses calhordas têm feito em todos os trabalhadores, né? Mas nós continuamos fortalecidos com a mobilização de uma categoria, de parte da categoria bastante aguerrida, né? Nós temos companheiros que são fantásticos nessa luta. É isso. Ô, Alexandre, me responde uma coisa, assim, esse grupo que estava aí antes de vocês, né, entrarem em cena, eram os interventores da ditadura militar ou era outro grupo qualquer? Não, era um bando de pelegos, né, que não tinham nenhuma consciência de classe, que negociava a todo instante com as reitorias da época. Quer dizer, basicamente era um bando de pelegos que se lucravam com o jeito que as USP era, mais um banco imobiliário de empréstimo do que qualquer outra coisa. Não se preocupavam com nenhum tipo de mobilização. De uma forma geral, foi basicamente o que a gente viu durante toda a ditadura, né? Porque grande parte do movimento foi cooptado não movimento, mas parte desses trabalhadores foram cooptados pelo modo que a ditadura operava nesse país, né? Então, basicamente é isso. Foi a partir das mobilizações que conseguimos, inclusive, acabar com a própria ditadura militar, né? Foi basicamente o Sintusp, depois a USP foi parte dessa mobilização. Assim, as pessoas criamos diversos movimentos de organização dos servidores estaduais, municipais, dos servidores de uma forma geral. E viemos trazendo essa luta desde sempre, né? Perfeito. Ô, Alexandre, uma coisa que eu acho bastante legal aí no Sintusp, né, é a maneira, né, de conduzir a greve, né, que não são os diretores que conduzem a Não. greve, é a base que conduz a greve através, elegendo aí seus representantes aí para poder decidir os rumos da greve. Eu queria que você falasse um pouco dessa organização. Então, mais uma vez, isso, né? De conjunto, assim que decretado a greve, é eleito um comando de mobilização. E a diretoria executiva, ela se dilui nesse comando de mobilização. E é o comando, de uma forma, dos debates, de todas as suas discussões, é o que faz o Sintusp, que dirige o Sintusp e a greve em si. Isso daí é parte dessa experiência de luta que nós fizemos. Assim, o Sintusp, como eu falei, é uma máquina de guerra, é uma frente de guerra, de ferramenta para que os trabalhadores consigam ter de uma forma geral, que a classe consiga alcançar essa sociedade. E o Sintusp fomenta exatamente isso, a solidariedade de classe. Então, as nossas discussões, elas sempre extrapolam os muros da nossa universidade. Nós entendemos que nós, de uma forma concreta, somos uma classe só, não apenas aqui em São Paulo,
não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós somos operários numa construção permanente de uma sociedade em que a classe trabalhadora tenha o poder, né? É sempre assim. E o Sintusp é isso. Esse é o nosso paradigma, a classe operária, né? E somos a classe operária. Perfeito. Nós estamos dirigindo, então não é que nós somos dirigentes. Nós estamos a cada instante nesse papel do processo de luta, da dialética, de tudo mais que Marx nos ensina e nos ensinou a todo instante, né? Perfeito. Então, antes da gente ir para o segundo bloco, né? E como que está a situação aí dos trabalhadores da USP, tipo, financeira, né? Quais são as pautas, né, de agora que vocês estão reivindicando? Como que tá as condições de trabalho aí na USP, nesse cenário aí de crise econômica? Qual é a reivindicação e como estão as coisas? Então, Guilherme, a todo instante, nós estamos pressionando as reitorias, junto com as demais universidades estaduais, a Unesp, Unicamp, e USP, nós formamos o Fórum das Seis, os Fórum de Discussão das Universidades. O que foi a autonomia? Durante o governo Quércia, nós, através da nossa luta, falamos, nós vamos lutar sempre de uma forma conjunta. E durante esse processo de luta, nós conquistamos a autonomia universitária, no sentido, inclusive, que foi até garantida na promulgação da Constituição, de que as universidades elas não sofrem as universidades públicas não sofrem ingerência de nenhum dos poderes constituídos, tanto federal nas universidades federais quanto as estaduais, né? E a Universidade de São Paulo está nesse bojo, nessa luta. Nós reivindicamos sempre que haja a transparência de uma dotação orçamentária, né? E estamos sempre lutando para que essa dotação orçamentária seja usada tanto para dar condições de trabalho e pesquisa, e ponto de vista salarial também, em todos os sentidos. E é basicamente isso, nós permanecemos sempre negociando, anualmente nós temos a nossa campanha salarial, a nossa data base é maio. Esse ano, em função do congelamento que nós tivemos durante toda essa pandemia, nós tivemos muitas e muitas perdas. As nossas perdas são mais de 40% desde 2012 até agora. Nós forçamos as reitorias e houve a dotação de 20,67 agora no mês de março. E estamos impondo também que os reitores também contemplem em 2022, em maio, também parte das nossas perdas salariais. Basicamente é isso, né? Tivemos uma recuperação de 20,67, que parece ser muito, mas não é, porque nós tivemos uma perda muito grande nossos reajustes nos 2 últimos anos foi zero, né? E é uma inflação bastante crescente, né? E é isso, basicamente, né? Nós reivindicamos isso, reivindicamos os meses de fevereiro e março para recomposição e o resto das perdas que não foram contempladas nesses 20,67. É mais ou menos 19,76 as nossas perdas, né?
e parte dessas reivindicações salariais. Também existem as reivindicações que não são salariais, que é condições, que os nossos hospitais universitários sejam sempre fortalecidos. A Universidade de São Paulo quer desvincular o hospital, o HRAC de Bauru, né, que é o Centrinho, o maior hospital de tratamento em lesões lábio-palatais, quer entregar para organizações sociais, prejudicar o próprio atendimento. São mais de 2.000 pacientes em atendimento constante do Centrinho, e a Universidade de São Paulo quer desvinculá-la e enviá-la como um departamento do Hospital das Clínicas de Bauru. Então, a gente está nessa luta contra a desvinculação do Centrinho, uma luta forte, e também para um retorno em condições para a universidade. Basicamente, essas nossas reivindicações principais, né? Do movimento estudantil, nós somos, como eu falei, somos parte desse tripé, portanto, nós estamos do lado de todos os estudantes na reivindicação de mais verbas para a permanência estudantil, porque não adianta o estudante entrar na universidade se não tem condições concretas de permanecer na universidade, né? Por isso, nós somos a favor de uma valorização das bolsas, mais restaurantes estudantis, mais qualidade no ensino e pesquisa, e contratação de trabalhadores e docentes, para que a universidade sempre possa dar condições de estudo, pesquisa para o estado de São Paulo. Certo, então vamos... Não, tudo bem. Agora vamos aí para a segunda parte aí do nosso programa, né? Falar um pouco aí de questões mais nacionais aí. E a primeira pergunta que eu faço aí para você a respeito qual que é a avaliação que você tem do atual governo federal, tá certo? Que isso aí teria tema aí para uma outra live, para uma outra entrevista, né? Mas se você pudesse ser breve, o que você diria? Só não pode falar palavrão aqui, porque senão o YouTube me censura. Eu não vou falar palavrão, não, mas ele é fascista, ele é nazista, ele é homofóbico, ele é machista da pior espécie, ele defende a ditadura da pior espécie, ele é um miliciano, é um dos construtores da milícia no Rio de Janeiro. O que mais que eu falo sobre esse governo? E que ataca as mulheres, ataca os homens trabalhadores, ataca o povo pobre, ataca os movimentos, ataca as conquistas mais elementares dos trabalhadores, ataca os companheiros quilombolas, ataca a comunidade indígena da pior espécie, ele defende e faz cada vez mais esses ataques aos indígenas com os garimpeiros e tudo mais. É um dos momentos mais tristes que nós, aqui no Brasil, já tivemos. Ele é assassino. Grande parte dessas 660 mil pessoas que faleceram durante a pandemia faleceram por culpa dele, né, graças à sua política negacionista, política de ataque ao SUS, corrupção absurda e absoluta em todos os setores, inclusive naquelas mais tacanhas, que era na produção de vacinas. O que mais que a gente pode falar desse cara, sem falar em palavrão? Quer dizer, falar palavrão para esse cara é muito pouco
até, ele é um criminoso, né? Assim, por isso que nós não podemos, de forma alguma, dar qualquer trégua a ele. O fora Bolsonaro era uma bandeira mínima que nós poderíamos ter. Sabe, o fora Bolsonaro foi um dos momentos de lucidez que nós tivemos nesse país. E nós deveríamos ter continuado. Sair das ruas em nome de um processo eleitoral que vai acontecer em agosto, nunca mais Bolsonaro, olhando apenas pelo voto, por esse caminho, sabe, assim, incompleto que são as eleições burguesas, é tudo do que a gente não poderia ter. Eu sou daqueles que estão construindo o polo revolucionário e socialista. Parte do que foi escrito saiu da nossa cabeça, parte do que foi escrito foi incentivo que o Sintusp, que nós tivemos nesse processo de construção do polo. Achamos importantíssima essa discussão. Não faço parte daqueles que defendem candidaturas dentro do polo. Eu acho desnecessário participar desse processo eleitoral. Eu acho que o polo deveria ser um caminho da construção de uma sociedade da classe, né? Uma sociedade em que nós não precisássemos fingir que esse processo eleitoral tem respostas ao que a categoria precisa, que é sair dessa encruzilhada que é essa exploração capitalista e selvagem nesse país e no mundo, né? Por isso, eu sou daqueles que defendem o polo como saída para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade justa nesse país, né? Assim, Bolsonaro é do pior que nós já tivemos até agora. Quer dizer, isso tudo que eu estou dizendo, Guilherme, é muito pouco para dizer o que foi Bolsonaro, o que representa Bolsonaro e toda essa corja de pessoas que estão ao lado dele. Porque a gente fala assim, Bolsonaro é sozinho, não. Parte disso foi provocado por inúmeros governos, inclusive. Olha, o governo do PT também teve reforma trabalhista. O governo do PT também não respondeu, por exemplo, pela reforma agrária nesse país. É assim, inclusive as próprias conquistas, vou dizer, das mulheres. O aborto não teve uma discussão, é muita hipocrisia nesse governo. Foi um pouco melhor, tivemos um pouco mais de, entre aspas, não conquista, mas uma inflação menor, um poder de compra maior, tivemos. Agora, dizer, por exemplo, que os trabalhadores estiveram nesse... Não. Sabe, os bancos, os banqueiros, nunca ganharam tanto dinheiro do que ganharam no governo Lula. Não é verdade, Guilherme? Então, é isso. Nesse cenário que nós temos hoje, dizer, por exemplo, da polarização Lula e Bolsonaro, olha, é claro que eu não quero que o Bolsonaro ganhe, é lógico que eu não quero. É lógico que o pior dos caminhos é ver o Bolsonaro, por exemplo, reassumir um segundo mandato. É o pior. Eu, pessoalmente, acho vou ser uma das pessoas mais infelizes desse país. Mas vou dizer uma coisa, tínhamos que ter tirado o Bolsonaro nas ruas. O Fora Bolsonaro tinha esse papel, de tirar o Bolsonaro nas ruas, dar um chute bem dado na bunda dele, bunda não estou falando palavrão não, mas dar um chute bem dado e mandá-lo embora desse país, desse planeta até, né? Mandar para aquele lugar. Enfim, o Alexandre,
Uma das questões aí que é bastante debatidas dentro da esquerda, né, é a possibilidade aí do Alckmin, possibilidade não, é quase concreto o Alckmin ser vice do Lula, né? Eu queria que você falasse primeiramente quem é Geraldo Alckmin para a USP, né? E o que que você acha aí dessa chapa, né? Porque eu vejo muita gente, né, chamando o Alckmin agora de companheiro e E companheiro Alckmin, isso me deixa bastante incomodado, sabe? Não, e sinta-se incomodado, porque acho que esse incômodo é de todos nós. Não, o Alckmin para a universidade, para o ensino público, não é apenas o Alckmin, não é apenas ensino público. Nós não podemos esquecer das ocupações que houveram para os secundaristas, o que representava o governo Alckmin e toda a sua opressão. Nós não podemos negar, falar, por exemplo, que o Alckmin ele sempre foi privatista, né? Ele sabe, quer dizer, o Alckmin, Geraldo Alckmin, o escândalo das merendas, o Geraldo Alckmin, os ataques que ele fazia constantemente nas universidades públicas. Ele foi o governador desse estado, ele fez um, um governo desassociado à população pobre desse país. Ele fez uma opção clara para tudo aquilo que nós sempre combatemos. Então, chamá-lo de companheiro, é isso, né, cara? É isso que a gente está falando. Esse é o marco das negociações das eleições. Esse é o marco, sabe? Assim, vale tudo, cara. Vale tudo. E até quando que nós vamos ficar nesse papel, enganando, inclusive, a população? O PT chamando ele de companheiro, puxa vida. Daqui a pouco vai chamar de companheiro quem? Quer dizer, num processo vale tudo? Não, não vale tudo. É por isso que a gente está falando que o caminho agora é a construção de uma alternativa para tudo isso. Né? E a alternativa a tudo isso não passa nem perto do processo eleitoral. É uma construção ao lado disso tudo, né? Quer dizer, é louco isso daí. Quer dizer, no governo anterior do PT era um grande empresário, o maior empresário de Minas Gerais era o companheiro do Luiz Inácio nas duas gestões anteriores, José de Alencar, né? Quem sabe conhece. E agora é Geraldo Alckmin, né? Coisa doida, né, cara? Socialista, companheiro, né? E eu acho bem. E aí agora eu vou falar, né? Eu entrevisto aí em diversas posições, né, no canal, mas eu vou falar uma coisa. Eu fui professor, o Alexandre, um determinado tempo da minha vida, né, curta. Eu fiz duas greves na categoria, e uma das greves de 2015, eu vi a categoria ficar com 92 dias com salário cortado, coisa que acho que já aconteceu aí no Sintusp, Sim, né? E quem que foi o responsável pelo corte de ponto? O Geraldo Alckmin, né? E aí eu fico pensando o aí, companheiro do... o Alckmin apoia a luta sindical, bastante, eu particularmente, aí o pessoal pode não gostar, mas aqui no canal a gente não agrada ninguém, que eu vou falar, mas é bastante complicado isso. Enfim, o Alexandre, né, já que a gente está falando aí de luta, né, que exemplo, né, que o Sintusp pode trazer para outros sindicatos nesse momento aí tão complicado, né? O que os outros sindicatos podem aprender com o Sintusp aí nesse período aí de crise econômica que está atingindo em cheio os trabalhadores? Não sei o que a gente vai ensinar, mas eu acho que o Sintusp, ele não tem essa pretensão de ensinar, apenas dizer
o que é básico de ser dito, qual que é. Eu já, aos 16 anos, eu já dizia isso daí, né? Eu fui da Libelu, militei durante muitos anos no trabalho, na OSI. A emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. E essa emancipação, essa construção dessa emancipação se faz sempre permanente, de uma forma concreta. Ou é nas assembleias, ou é nas reuniões de unidades, que nós temos muita reunião de unidades aqui no Sintusp, na USP, conversando e dialogando efetivamente, construindo o diálogo permanente com a nossa base, a solidariedade de classe. Eu acho que uma das principais, que nem, por exemplo, o que está acontecendo agora, parte da nossa diretoria está indo para a França, numa reunião de solidariedade internacional, Solidaire, que está acontecendo agora, vai acontecer nesses dias aí. Então, os companheiros vão estar discutindo com o mesmo afinco a solidariedade com todos os trabalhadores explorados do mundo inteiro. Nós temos claro que a exploração não acontece apenas no Brasil, acontece de uma forma internacional. E a exploração que acontece na Palestina é nós que estamos lá. O ataque que está sendo feito absurdamente ao povo ucraniano pelo Putin e o avanço, inclusive, da direita e dos fascistas da Ucrânia contra o povo, também é absurdo, somos nós também. Né? Assim, o que o Putin faz, por exemplo, com suas tropas contra os trabalhadores, somos nós lá. A exploração e o ataque ao povo líbio, é nós também que estamos lá. Então, é isso que nós podemos dizer que fica disso tudo, é que nós somos operários no mundo inteiro, e é contra isso que nós temos que estar lutando. O ataque que se faz aqui é o mesmo ataque que se faz em todos os lugares. E a nossa classe é uma só em todos os lugares. É um pouco disso que o Sintusp faz, não é ensinar, mas de compartilhar a solidariedade internacional. Nós não ensinamos nada para ninguém. Apenas dizemos que o nosso papel é de estar junto com os trabalhadores, ajudando essa libertação. Quer dizer, nós não podemos, de forma alguma, jamais negociar com a burguesia. Nós não podemos chamar os burgueses de nossos companheiros. Nós não podemos dizer que podemos ter conciliação de classe em pleno século XXI, com milhões de pessoas morrendo de fome no mundo inteiro. Sabe, o mundo produz o necessário à vida de cada um que habita esse planeta. E é absurdo você imaginar que tem pessoas que não têm nem acesso, nem ao menos, à água potável. É loucura isso daí. Aqui no Brasil, sabe, esses calhordas, esses inimigos do povo, querem privatizar até mesmo a água. Sabe, hoje, na Universidade de São Paulo, lá o Bosque do Butantã, querem privatizar o Bosque do Butantã. E no Bosque do Butantã, ali da Botânica, da Universidade de São Paulo, tem fonte de água. Eles vão privatizar também essa fonte de água? Sabe, até isso existe aí nos lugares, e é contra isso que nós estamos. Espero que a gente não ensine, mas continuamos a compartilhar o que nós estamos aprendendo todos os dias, de que a luta é todos os dias. É basicamente isso, Guilherme.
nós não queremos ensinar Padre Nosso para ninguém, mas queremos compartilhar a necessidade de que essa exploração acabe. É isso. Essa reunião aí da França, sobre o que é exatamente? Agora eu fiquei curioso. Assim, o Sintusp, mais a nossa central sindical, ela acha importante a solidariedade internacional. Basicamente é isso, é discutir e, da melhor forma possível, criar condições de expandir internacionalmente essa necessidade dessa solidariedade. Vai acontecer em Dijon, né, vai começar a acontecer, e é uma reunião da nossa, dessas ideias que estão surgindo. Né? São diversos países, é uma movimentação bastante pequena, mas de grandes lutadores daqui do Brasil, né, e internacionalmente também, né? Quer dizer, é um pouco de troca de experiências e debates de conjunturas, né? Com os sindicatos declaradamente classistas, né? Exato, que seguem a mesma rota que o Sintusp segue, né? Nós não gostamos de conciliação de classes, essa coisa toda, né? Perfeito, então, Alexandre. Estamos encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates. Legal. Quero aqui, Espero ter ajudado nessa coisa toda, né? sim, Fiquei bastante contente de estar por aqui também. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Gostei aí bastante aí do papo, né? Pode ter certeza aí que acrescenta e muito aí, né, nas discussões que o canal quer ser parte, né, que a esquerda precisa fazer. E passo a bola aí de novo para você fazer suas considerações finais. Não, assim, depois, Guilherme, passa para a gente aí um pouco da notícia de vocês também. É, não há muito o que acrescentar, né? Acho que nós vivemos uma derrocada esse ano, né? Muitos companheiros e companheiras perderam suas vidas nessa disputa que aconteceu durante a pandemia. Eu falo disputa, sim, porque enquanto os trabalhadores eram lançados de peito aberto para a morte, né, os bilionários desse planeta aumentaram ainda mais a sua fortuna. É assim, uma das comparações que nós podemos fazer dessa exploração é que nós nunca tivemos tantos bilionários crescendo nesse planeta como aconteceu nesses 2 anos. 2 anos em que milhares de pessoas no mundo inteiro foram contaminados com a Covid, né, e vieram a falecer. Agora, a nossa classe está nessa luta contra as sequelas do que aconteceu. E a sequela só vai efetivar, por exemplo, quando a gente fortalecer os nossos instrumentos, que é o SUS, que é acabar com a exploração. E esse é o nosso papel, né? Assim, o Sintusp está crescendo, está crescendo, está discutindo a formação e a efetivação do nosso polo revolucionário e socialista. Né? Nós não queremos, eu particularmente, não queremos o caminho, dizer que o caminho da nossa salvação são as eleições, não são o nosso caminho, e é basicamente isso, nós todos temos que estar estarmos sempre alertas e lutando contra a exploração. Tá? Espero que você, Guilherme, e todos os companheiros que estão ao lado desse canal também façam esse papel de lutadores contra essa sociedade tão
tão explorada, exploradora, que essa sociedade capitalista, tá bom? É isso. Obrigado mesmo pela oportunidade de falar bastante. E falar bastante a gente está aí para isso também. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Alexandre, agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem nessa entrevista se concordam com o Alexandre ou se até mesmo se discorda. Acho que um debate aí é importante para ser feito. Isso. Curta e comentem em outros vídeos também. Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação. Vai ter bastante coisa boa vindo por aí. E até a próxima. Fui, um abraço a todos.